A paz do Senhor, Juventude de Cristo, sejam bem-vindos ao Conectados na Lição. Estamos terminando muito bem esse trimestre, falando sobre José, lições de um jovem com propósito. E já quero agradecer a você que nos deu aí a audiência, que esteve comentando, curtindo, compartilhando aí esse momento tão especial para a Juventude de Cristo. Aproveitando o ensejo também, quero agradecer a Deus pela vida dos nossos líderes, Bispo Primaz Manuel Ferreira, também ao nosso Bispo Samuel Ferreira, ao nosso diretor da Editora Betel, Bispo Abne Ferreira, e a nossa diretora pedagógica da Editora Betel, Bispa Marvi Ferreira. Queremos mandar aqui um grande abraço, um abraço assim de estalar os ossos para a nossa liderança, que tanto tem apoiado a Juventude de Cristo. Então fique conosco porque está começando Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta ao Conectados na Lição. E hoje, gente, terminando muito bem o trimestre, falando sobre o tema José, um herói da fé. Gente, que herói, né? Já aqui dentro da nossa revista, nós temos uma reflexão do pastor Davi Nassif que diz assim: a fé em Deus nos faz crer que Ele está trabalhando, mesmo que os nossos olhos não contemplem nada. Uau! Eu já vou fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista aqui, nosso querido pastor César Rosa. Pastor, o que entendemos por fé dentro do conceito bíblico? Queridos, a paz, mais uma vez estamos aqui. E quando falamos de fé, a expressão clássica que nós encontramos na Bíblia é Hebreus capítulo 11. A prova das coisas que não se vê. A missionária Ruth Doris Lemos, tive o prazer de ter aula com ela no seminário, e ela diz que fé é atravessar um precipício sabendo que ali existe uma ponte mesmo que você não vê. E é interessante porque a Bíblia ela vai colocar, através da teologia, nós vamos ver fé natural, fé como dom do Espírito, a fé que leva à salvação. E esta fé aqui em crer na possibilidade de coisas que não existem existir. E é nesse prisma que José é apontado na galeria dos heróis da fé. Fique imaginando essa menção honrosa que o escritor aos Hebreus fala de José como este homem. Sabe por quê? Porque quando José estava para morrer, José fala sobre a saída dos filhos de Israel do Egito. Olha, é impressionante ver a postura desse homem dentro desse prisma. Porque ele sabia e ele fez jurar: eu gostaria que no dia que Deus tirasse vocês tirassem os meus ossos daqui. Porque Deus vai visitar vocês. Olha que fé que esse homem tinha. E o coração dele estava tão ligado nas promessas de Deus que ele não queria que seus ossos, que seus restos mortais ficassem numa terra que ele havia sido rei. Gente, isso aqui traz uma lição muito grande para nós. Sabe por quê? Porque o nosso coração não pode estar nessas coisas onde conquistamos, mas deve estar nas promessas que Deus tem para nós. E essa questão é fé. Eu não vou estar vivo para ver acontecer, mas vai acontecer na vida de vocês. E é interessante quando você vê o relato de Êxodo, quando o povo está saindo do Egito, o texto bíblico é explícito em dizer que o próprio Moisés pega os ossos de José. Queridos, vale a pena ter fé. Então a fé é isto, é acreditar na impossibilidade. E isto, tem muitas pessoas que até acreditam que Deus pode fazer milagre. E não o faz por quê? Porque falta fé. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Um pai tinha o seu filho que estava sofrendo horrivelmente e Jesus vira para ele e fala: tudo é possível ao que crê. E o que aquele homem fala? Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E que esta lição sirva para mim e para você de desafio. Desafio de ser uma pessoa de fé. Aliás, a fé que esteve em Abraão, que saiu sem saber para onde ia. Que eu e você possamos
ser tomado por essa fé, queridos. A fé no sobrenatural. Como pastor, eu preciso ter fé no Deus que está cuidando do meu rebanho, mesmo que eu não esteja na congregação todos os dias. Como pai de família, eu preciso ter fé que Deus está cuidando da minha esposa e dos meus filhos, mesmo quando eu não estou em casa. Como mantenedor da casa, eu preciso ter fé que ainda que não haja boi na fazenda, que ainda que não haja dinheiro na conta, Deus está provendo os meios necessários para a existência. Então, esse é o conceito bíblico de fé, é acreditar num Deus que tudo pode, mesmo quando não existe possibilidade de coisas acontecer. Esta é a fé que a Bíblia nos lega. Uau! Pastor César Rosa, meu querido pastor, a fé nos ajuda a entender que Deus agirá independente das nossas limitações. Diante disso, pastor, como devemos ter o entendimento da fé como armadura de Deus? É impressionante quando Paulo, e quem vai tocar nisso é Paulo, no capítulo 6 da sua missiva aos Efésios, ele vai dizer sobre as armaduras de Deus. E Paulo nos coloca em um campo de batalha. E ele diz que, sobretudo, ele fala assim, no demais, irmão, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. E uma desses elementos da armadura é o escudo da fé, e aí ele é bastante claro no objetivo, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha, se nós temos a certeza de que estamos num campo de batalha, e essa batalha é espiritual, o mecanismo que nós temos para apagar, para aplacar essa ira, é o escudo da fé. Por que o escudo da fé? Porque as armas lançadas pelo inimigo, elas não são visíveis, e sim invisíveis. Paulo está falando, os dardos inflamados do maligno. José está imerso num contexto. Embora, isso aqui é uma questão teológica, que nós não vamos entrar em detalhe aqui, embora José sofra tantas injustiças, traições, nós sabemos que o diabo existe desde que ele foi expulso do céu. E Jesus é bastante claro, eu o vi cair como um raio do céu. Só que, por uma questão de revelação, nós não vemos o diabo a não ser em dois eventos onde o que aconteceu está ligado a ele, que foi quando Davi enumerou o povo, e que o texto é bastante claro, incitou Satanás a Davi a enumerar o povo. Mas sabemos que por trás de todas as coisas malévolas do Antigo Testamento, o diabo estava lá. Ela serpente? Não, ela Satanás na personificação de uma serpente. E José estava num contexto também onde setas, onde dardos, onde venenos mortíferos eram lançados dioturnamente sobre a sua vida. Como lidar com tudo isso? Se eu tenho fé que o sobrenatural do mal está conspirando contra mim, logo eu uso a armadura da fé, o escudo da fé, para me defender dessas armas mortais e diabólicas. Então, é necessário entendermos o que é espiritual. Nós estamos vivendo dias conflitantes, de pandemia, e que muitas setas que são lançadas são espirituais. E nós, como líderes, como jovens, líderes de nós mesmos, nós precisamos entender e nos armar contra isso. Se eu sei que o mal está vindo contra a minha vida, vou me armar. O escudo da fé, nós vamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Profundo demais, não é mesmo? Lembrando a você, gente, que a Editora Betel está disponibilizando aí no nosso site, totalmente gratuito, o Pio Conectar Mais Jovem, plano de incentivo à leitura. E eu vou perguntar para a nossa representante da juventude, que está aqui conosco, ela que é psicóloga, né? E também aqui líder da juventude na AD Rio da Prata. Eu vou perguntar aqui para a nossa querida Miriam Gonzaga, seja bem-vinda. O que o Pio traz para a nossa lição nessa semana?
O Pio de hoje traz o seguinte: 12 passos para uma fé inabalável. A Galeria dos Heróis tem ali dentro homens e mulheres de Deus que, assim como José, tiveram uma fé inabalável. Se você quiser saber os 12 passos para uma fé inabalável, acesse o site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br, e abaixe o Pio para ficar sabendo sobre os 12 passos de uma fé inabalável. Pastor César, a juventude quer saber: como cultivar a fé num ambiente de incredulidade e ceticismo? O próprio Jesus levantou a questão: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Nós estamos vivendo um período hoje onde a razão está acima de todas as coisas. Já tivemos esse momento na história, e a história é cíclica. E voltamos a este momento da razão, que eu preciso provar, eu preciso testar se aquilo ali realmente existe ou não. E nós vivemos esse ambiente hoje, onde por pessoas terem sido frustradas, hoje tem uma gama de pessoas aí que fazem parte de um grupo denominado desigrejados, Então, muitas ondas se formam por aí, e de modo que as pessoas hoje, elas estão duvidando. Por exemplo, cresce muito o número de pessoas que já não acreditam mais na inspiração plenária das Escrituras, pessoas que não acreditam mais na volta de Jesus, pessoas que não acreditam mais nos dons espirituais, em curas divinas. Ou seja, o ambiente foi tomado, a sociedade foi tomado por um espírito cético em relação a essas coisas. Agora, a Bíblia é bastante clara: a fé vem pelo ouvir. Ora, se eu quero ter uma vida de fé, eu preciso me alimentar de quê? Das Escrituras. Eu preciso me alimentar das Escrituras. Os próprios discípulos, Jesus deu um sermão muito duro, alguns quiseram dispersar, mas eles chegaram à conclusão de que só ali é que eles tinham palavras de vida eterna. Então hoje nós estamos vendo aí muitas mensagens com teor triunfalistas, mensagens que você vai conquistar, você vai ter isso. Só que isso não é fé. Nós precisamos tomar cuidado, porque tem muita gente se enveredando no caminho não da fé. E isso é complicado, porque a fé genuína é uma fé que vai me alicerçar nas Escrituras sagradas. Então eu preciso me alimentar. Outra maneira, me alimentar de milagres. De que forma? Escutar testemunhos. As Assembleias de Deus, ela tem seu histórico de crescimento, testemunho dos fiéis. Se você olhar a história das Assembleias de Deus no Brasil, você vai ver que mesmo alguns cristãos vivendo em adversidade, presos, Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus curava. A nossa história é essa, a história das Assembleias de Deus é marcada por uma história de milagre, de cura, de testemunho. Então eu preciso me alimentar disto, porque quando eu estou passando por um momento adverso, e eu escuto um irmão da minha igreja ou um irmão da denominação falar de um testemunho, aquilo vai gerar em mim o quê? Algo que só Deus consegue explicar, que é justamente mostrar que Deus é poderoso para resolver problemas. Olha, essa semana mesmo eu tive a oportunidade de ir em UTI, fazer visitas a pedido de família e pude falar para pessoas que estão aí em situações completamente adversas. Por quê? Porque um dia o meu filho Davi, que hoje está com 9 anos de idade, esteve numa UTI, cujo diagnóstico médico é: se o seu filho escapar com vida, ele não vai andar e nem falar. Mas Deus já havia dado uma palavra profética que o meu filho ia sair sem sequelas. Meu filho hoje anda, meu filho hoje fala, Eu vindo para cá ontem, ele falando: papai, vai com Deus, que Deus guarde o senhor, e volta com muito turbo, ou seja, volta correndo para casa. Isso é fé. Mesmo que tudo à nossa volta diz não,
Eu quero te convidar, a partir desta lição, a partir deste jovem herói da fé, a crer no Deus do sobrenatural. O Deus que faz as coisas virem à existência sem nada existir. A prova disso é como Ele criou todas essas coisas belas que os nossos olhos contemplam. A própria palavra diz que os céus manifestam a glória de Deus. Você já imaginou esse mundo, o caos que existia em Gênesis 1:1 e de repente Deus simplesmente fala assim, haja. O mesmo Deus que teve poder para criar uma fauna, uma flora tão linda como essa, de dar inveja em qualquer galáxia, que pintou os céus azul, a imensidão do oceano, com o poder da palavra bara, criar a partir do nada. Eu quero te incentivar nesta hora a você entender que esse mesmo Deus, através de uma palavra, muda a sua história, a história da sua família. Viva! Creia, em Deus faremos proezas. Deus abençoe. Uau! Conectou? É viver, crer em Deus, porque nele todas as coisas são possíveis. Gente, como foi gostoso, né? Estudarmos José, lições de um jovem com propósito. Eu quero dizer para você que ainda não adquiriu, gente, essa preciosidade que foi o livro Subsídio do Trimestre. José, uma história escrita por Deus, do nosso comentarista pastor César Rosa. Gente, que livro memorável. Você ainda tem a oportunidade de adquirir o seu exemplar entrando na nossa loja virtual ou então entrando em contato com o nosso setor comercial, plantão da Editora Betel, e adquirindo esta e muitas outras obras que farão a diferença aí na ampliação do seu conhecimento. Gente, também você vai encontrar a Bíblia Jovem, olha gente, com essa temática e muitas outras para você escolher e se deliciar aí na Palavra de Deus. Na semana que vem estaremos de volta começando um novo trimestre e vamos falar sobre os Evangelhos, a representação de Jesus em 4 dimensões, gente. Promete, hein? Vai ser memorável. Eu já quero agradecer aqui muito bem a você que esteve conosco, compartilhando, comentando e curtindo aí o Conectados na Lição. Agradecendo também ao nosso comentarista, pastor César Rosa de Mello. Muito obrigado, pastor, por sua participação conosco. E também a representante da Juventude de Cristo, Miriam Gonzaga. Muito obrigada, Deus abençoe. Gente, nós vamos ficando por aqui, mas se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta com mais um Conectados na Lição. Deus abençoe, a paz do Senhor.